Fala do Vascão, cara. Vamos lá, o Vasco ainda não desistiu do Marlon Freitas. Pois é. E, assim, sinceramente, pelo que eu já tive de informação, a negociação não deve andar. Mesmo que o Vasco faça uma nova proposta até superior às que já fez. Seria uma quarta proposta pelo Marlon Freitas. O Vasco começou tentando levar o Marlon por empréstimo junto ao Botafogo, depois ofereceu 2 milhões de euros, depois ofereceu 3 milhões de euros e agora vai tentar subir esse valor, né? Mas a tendência é que isso não prossiga. O John Textor pessoalmente quer o Marlon Freitas no Botafogo. Isso tem travado a negociação. Então, mesmo que a Botafogo S.A. aprove, vai bater no dono do time e não vai querer. Esse é o ponto. Bom, sobre o Kaique, que seria um plano B ao Marlon Freitas. O Vasco não fez mais contato pelo volante Kaique do Juventude, né? O empresário dele até deu algumas entrevistas de ontem para hoje, o agente, na verdade, do Kaique, e ele falou para vários veículos que o Vasco não fez mais novos contatos. Então, assim, se surgir uma nova proposta, ele pode até sair. O São Paulo chegou a ter interesse pelo Kaique para levar para o Campeonato Brasileiro. E ainda teve a questão do Martínez. O Martínez que foi anunciado pelo Fortaleza. Então o Vasco tentou levar por empréstimo, o Fortaleza chegou com grana e levou o Emanuel Martínez para lá. Então, assim, esses 3 nomes são que estão no noticiário já há vários dias. E a gente não tem novidades, pelo menos não positivas. E o Vasco até aqui não trouxe reforços para a estreia do Campeonato Brasileiro, que já acontece no próximo domingo. O Vasco não tem diretor de futebol, o nome é o Lúcio Barbosa, as negociações parece que seguem travadas. Não tivemos novidades também pelas negociações. Eu até citei aqui de que poderia ser um nome estrangeiro, mas não avançou. Então, assim, o Vasco está travado no mercado. Seja para trazer um diretor, ou seja para trazer reforços para dentro de campo. E já no próximo domingo tem estreia no Brasileirão. Lembrando que a janela já fecha daqui a 10 dias para trazer nomes para o início do Campeonato Brasileiro. Valeu. No popular tem aquela brincadeira que 7 é número de causeiro, né? Brincadeira, né, cara? Não tem diretor de futebol, não tem reforço. Cara. Aí como é que vai contratar um jogador? Porque olha só, essa negociação do Marlon Freitas, ela é difícil, cara. É um jogador que ele tá empregado, bem valorizado perante o chefe dele. Como é que você vai contratar? E aí fica o Vasco nessa, não, vou oferecer um dinheiro aqui, bem abaixo do que o Botafogo quer. Cara, pra você contratar esse jogador, tem que chegar com um cheque alto assinado. E aí fica toda essa burocracia, enfim. Acho que o Vasco tinha que atacar opções mais factíveis de mercado. O Martínez era uma. Mas o Vasco foi lá, não, quero empréstimo. Não quero gastar nada. O América Mineiro, não, pô, aí não rola. Aí você vai perdendo tempo no mercado. Domingo tem uma estreia, o Vasco tá com um monte de jogador lesionado. O Vasco perdeu em qualidade no elenco por conta dessas lesões e não teve capacidade de se organizar. Mas mandou embora o diretor executivo e não contratou outro, aí fica realmente difícil de atacar o mercado. Brincadeira. Vamos lá, pra gente falar alguma notícia boa, pelo menos do Vasco, né? Porque nessa última semana o Vasco só tomou não no mercado, várias negociações que não vingaram, que deram errado, e também desfalques, né? O Payet, que se lesionou, inclusive o Payet, só pra gente citá-lo, ele tá fazendo treinamento em 3 períodos na recuperação da entorse do ligamento do joelho direito, de manhã, de tarde e de noite. É um intensivão para tentar reduzir aquele prazo que eu falei de até 60 dias, os quais ele poderia ficar de fora, mas aí com esse treinamento intensivo o Vasco espera até antecipar o retorno dele, né? Já que ele tá com a parte física boa. O Payet fez uma boa pré-temporada, então é uma notícia também boa pro Vasco no dia de hoje. A outra é o Galdames que pode fazer a função do Payet no meio de campo do Vasco. Só que a preocupação nossa era a seguinte: o Galdames, ele não participou dos jogos treino que o Vasco teve, foram 3, Olaria, Volta Redonda e também contra o América Mineiro, por indicação e por veto da fisiologia. Então a gente pensava, né, será que a situação do Galdames era tão ruim assim? E aí ele não estava nem treinando com o grupo, estava fazendo treinos em separado. Então, assim, a situação física do Galdames era preocupante. Tanto que ele não jogou nas semifinais do Campeonato Carioca as partidas inteiras. Ele teve que ser substituído cedo, inclusive no segundo jogo, por conta dessa intensidade física que ele foi submetido nesse início de ano. Mas já está recuperado, está treinando com o grupo e a tendência, já começando a projetar o jogo de domingo, é que o Galdames comece como titular no meio de campo, fazendo a função que seria do Payet. Então, assim, é uma notícia também que chega até para dar um alento, né, pro torcedor nesse momento, já que seria ou poderia ser mais um desfalque nesse meio de campo do Vasco. Lembrando que o Galdames tem 27 anos e essa questão física, ela foi gerada porque nesse último ano e meio, se a gente colocar da metade de 2022 até o início desse ano, lá pelo Genoa da Itália, ele praticamente não jogou. Ele jogou 20 partidas em 1 ano e meio. Então, assim, isso é uma sequência até baixa se a gente comparar com outros jogadores.
No Vasco, ele começou a jogar direto. Jogou 9 partidas seguidas, praticamente. Sempre como titular. Isso acabou gerando um estresse físico. E aí o Galdames precisou ser afastado, o Pablo Galdames, para fazer essa recuperação. Mas a notícia é essa. Ele está integrado até hoje no material que o Vasco divulgou, treinando normalmente. E para domingo fica à disposição para o jogo contra o Grêmio. Teremos casa cheia em São Januário. É um reforço e tanto se o Paê voltar pro jogo. Mas é óbvio... Não, é o reforço, né? Mas é óbvio que ele não vai estar nas condições ideais, né? Não sei nem se começando um jogo. Então, o Ramon Dias certamente já preparou um time diferente para enfrentar o Grêmio. A má fase do Grêmio dá uma esperança, né? O Grêmio perdeu pro Huachipato ontem, você mesmo mencionou isso. Vem em crise na Libertadores, mas o Grêmio continua sendo melhor, continua sendo favorito. Eu acho que vai ter que fazer uma grande partida se quiser vencer o jogo. E que bom que a torcida comprou a ideia e vai lotar o estádio.